né, faz isso rotineiramente, mas nessa semana ele está fazendo a viagem missionária aqui pela região leste, onde ele vai em cada uma das nossas igrejas, como o apóstolo Paulo fazia, para fortalecer os irmãos, fortalecer a liderança da igreja, liberar uma palavra de vida, um renovo. Eu quero dizer para o pastor Zé Marco que eu vi que o senhor está, esses últimos tempos, ele percorreu esse estado, irmão. Os irmãos sabem que nosso estado, a distância em quilômetros é muito grande. Foi para o sul de Minas, foi para o norte de Minas, vem aqui para a região leste. Amém. Que Deus de fato tem renovado as suas forças, e somos fortalecidos nessa noite. Amém. Estenda suas mãos. Você está aqui nessa noite para receber uma palavra de Deus. Aprova o Senhor trazer o pastor Azemar aqui na nossa cidade, na nossa região. E você está aqui nessa noite para receber essa palavra. Ouça o que eu estou te dizendo, essa palavra é para você. Amém. Tudo aquilo que ele falar aqui vai encontrar espaço no seu coração. Amém. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Azemar. Pai, te louvamos pela vida desse servo, esse homem de Deus que tem dedicado a sua vida em servir ao Senhor. Pai, louvamos ao Senhor por esses dias em que esteve conosco, nos alimentando, nos apacentando, nos discipulando, fortalecendo e encorajando. Pai, nós declaramos que muitas coisas ainda veremos através do ministério do seu Filho, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Qual que é o nosso horário, mano? Vamos lá na hora, pessoal. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem no fundo? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu quero dizer que essa aqui já é uma conferência. Dá uma olhadinha aí para o seu lado. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala assim: vai lotar. Você vai participar? Vocês são anfitriões. Então, se só os anfitriões participarem, pastor Ricardo, nós vamos ter que procurar um outro lugar. Outro irmão me falou: pastor, não vai dar para reunir lá em Ipatinga. Eu falei: eu tenho certeza que não vai dar, mas nós vamos fechar a porta antes. Você sabe que a Bíblia diz que tem um dia que a porta fechou, não tem? Lembra lá de Noé? Teve um dia que a porta da arca fechou. E geralmente nós, somos anfitriões da conferência lá em Belo Horizonte, mas o Senhor separou vocês. Achou graça aqui nos irmãos e trouxe a nossa conferência para cá. Então o estado inteiro, nós temos já caravanas encerradas lá pertinho de Goiás, em Paracatu, já está encerrado, lá em Sete Lagoas também, e muitos outros lugares. E a conferência vai acontecer que dia, meus irmãos? Dia 15 de novembro. E é um marco profético para o próximo ano. Nós na conferência proclamamos aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, mas também temos uma palavra profética para o próximo ano. Eu já vou dizer ela para você: vai ser uma chuva abundante. Chuva abundante da parte de Deus. Eu trago os abraços da família. A Janaína não pôde estar aqui comigo, que ela também estava em uma outra missão, mas em breve ela está conosco ministrando na conferência. E também os nossos irmãos mineiros, os pastores. E é importante que você venha para conhecer a vinha de Minas Gerais. Você vai encontrar irmãos lá do sul, vizinhos de São Paulo. Você vai encontrar do norte, lá de Montes Claros, por exemplo, e também de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. E eu tenho certeza que em breve também vamos trazer o pastor Aloysio aqui. Já contou para os irmãos? Ainda não. Então não vou contar também não. Aleluia. Fala assim: conta, pastor. Vocês não sabem pressionar pastor, não? Eu vou ensinar. Eu sou pastor de pastores, eu sei como fazer isso. Olha, nós estamos preparando uma surpresa para a igreja. Alguém gosta de surpresa? Quer saber a surpresa? Quer saber a surpresa? Pergunta para o seu pastor. Eu não passo da autoridade local, aleluia, mas tem uma surpresa preparada para nós. A palavra que nós vamos compartilhar hoje está aí no seu boletim, é a fé mais excelente. Pega o texto, por favor. Parabéns a toda a liderança,
Parabéns aqui ao nosso corpo pastoral, pastor Ricardo, pastora Sabrina e todos os irmãos aqui, os nossos obreiros e futuros pastores. Quer dizer que eu estou muito feliz por ser participante do ministério que Deus tem dado aqui aos irmãos. E a ordenação ou apresentação de pastores é um sinal de que o nosso trabalho aqui em Ipatinga e toda a via de Minas Gerais tem tido um selo do Senhor. Crescimento é uma parte do selo. O crescimento é o que nós temos visto aqui, e eu louvo a Deus, parabéns pelo trabalho de cada líder de célula, cada anfitrião, cada irmã que trabalha com as crianças, porque a bênção de Deus tem estado claramente sobre esse lugar. Alguém pode ver? E desse jeito que está aqui, em breve já vamos precisar começar um segundo culto. Os obreiros que vão ser ordenados, diga aleluia. Fala, eu vou pregar. Você sabe, né? E nós precisamos de... O pastor Ricardo, eu sei que ela é fominha, mas você pode pedir oportunidade, amém? Porque nós vamos começar o segundo e depois o terceiro. Pastor, até quando? Olha, até quando eu não sei. Eu sei que vai ser glória de Deus a cada dia. E essa unção que está aqui vai espalhar por toda essa supervisão. E os seus pastores aqui também, nós estamos orando para que eles se tornem também supervisores regionais. Na Vinha, eles já se envolvem nesse trabalho, fazendo o trabalho da supervisão da chamada Vinha Leste de Minas. Começa lá de Itabira, e a nossa última igreja aqui nessa região é Teófilo Otoni. Então, essa semana de quinta-feira, eu estava lá em Itabira e ontem em Teófilo Otoni. Foi? O Valadares. Então fomos na última das nossas igrejas em Valadares, mas nós vamos chegar mais, vamos avançar lá na margem da Bahia. A última que nós temos lá é Nanuque. Alguém tem parente em Nanuque aqui? Deixa eu ver. Oh, aleluia, achei um aqui. Eu só preciso de um anfitrião. Se tiver um anfitrião ungido como esses aqui, nós vamos plantar uma célula, e essa célula vai ser um embrião de grandes igrejas. Então nós estaremos juntos aqui logo mais. Eu também estou aqui hoje para, junto com o pastor Ricardo, fazermos uma avaliação daquilo que é necessário para a nossa conferência. Eu queria contar muito com a sua participação, porque assim como o anfitrião de célula tem um papel importante na célula, os anfitriões, que são vocês da conferência, têm um papel muito importante na conferência, porque os irmãos não sabem aonde estão as coisas, como funciona a cidade. Apesar de ser apenas um dia, caravanas vão sair no outro dia anterior, vão viajar, por exemplo, lá de Paracatu até Ipatinga. Uau, dá quase 1.000 quilômetros. Então nós vamos ter anfitriões como os irmãos, e anfitriões ungidos que vão abençoar essas caravanas. Posso ouvir um amém de alguém? Só que nós vamos fechar, eu creio que essa semana nós fechamos as inscrições por causa das acomodações. É claro que nós vamos colocar mais cadeiras do que os irmãos têm aqui hoje, porque à noite nós vamos ter a apresentação e ordenação dos nossos pastores, e eu creio que muitos vão se converter. Você crê nisso? E eu creio que muitos outros e outras vão ter confirmação do chamado pastoral. Você conhece alguém que tem chamado pastoral? Pode chamar para vir na conferência, porque ele vai ter confirmação de Deus. E todos aqueles e aquelas que estão aqui, que também têm chamado pastoral, a semelhança destes irmãos e irmãs que estão aqui no nosso corpo pastoral, eu quero dizer que você vai ter oportunidade, porque a sua fé vai crescer cada dia mais. A obra de Deus é para nos abençoar. Diga, a obra de Deus é para nos abençoar. Eu também trouxe algum material para os irmãos, mas já acabaram a maioria. Esse aqui foi o último livro que eu escrevi, Infinitamente Mais. Está perto ali do painel de dízimos. Esse aqui acabou hoje lá em Fabriciano. O tesouro está na casa. E também tem alguns livros da Janaína, porque ela escreveu mais do que eu. Ela escreveu Fui Enviado e Agora, e também Quem Disse que Acabou. Eu creio que essa literatura vai abençoar você. E também na conferência, como o pastor Ricardo disse, vamos lançar CD, vamos lançar também um novo livro. Eu tenho certeza que vai ser um suprimento, um banquete espiritual para a nossa vida, amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus,
eu abro meu coração para a palavra de Deus, porque eu creio que ela é poderosa para me alimentar, direcionar e instruir em nome de Jesus. Aleluia. Juízes capítulo 1 e versículo 19. Eu quero falar sobre uma fé mais excelente. Na verdade, querido, pode colocar Hebreus capítulo 11 primeiro, para que nós possamos entender uma coisa. Nós já somos filhos de Deus, quem diz amém? Amém. Estamos debaixo da sua graça, diga aleluia. Aleluia. E todos somos favorecidos. Mas Deus está trabalhando a nossa fé. Você percebe a sua fé aumentando depois que você chegou aqui na videira? Você percebeu que a palavra da graça tem feito a sua fé ficar uma fé mais robusta? Uma fé, como diz aqui no nosso boletim, mais excelente, porque ela tem sido aperfeiçoada. Aperfeiçoada pelo Evangelho. Não é aperfeiçoada por homens ou circunstâncias. O próprio Espírito está trabalhando na sua fé. E hoje eu queria liberar uma palavra de Deus para ampliar o nível da minha e da sua fé. Quando eu venho aqui estar com os irmãos, quando eu passo por cada uma dessas igrejas, como disse o pastor Ricardo, a minha fé, ela é ampliada. Por quê? Porque eu vejo o favor de Deus sendo multiplicado em cada igreja. Estive ontem em Valadares, já falei para o nosso obreiro lá, Ederson, que vai ser ordenado aqui, no dia 15, falei, Ederson, esse prédio já era. Tem gente assistindo o culto do lado de fora, aleluia. Falei, o Senhor vai ampliar aqui a nossa tenda. Quem diz amém? Então Deus está trabalhando na minha fé. Deus está trabalhando na sua fé. E se você pegar o capítulo, projeto aqui, capítulo 11 de Hebreus, você vai ver uma galeria da fé. Eu não vou ler todo o capítulo, ele é extenso, você pode ler em casa durante a semana e meditar na palavra, mas é chamada a galeria dos heróis da fé. E nós temos aqui alguns personagens bíblicos que exercitaram fé, que eram homens que tiveram a sua fé trabalhada por Deus, assim como Deus está trabalhando a nossa fé. E eu queria que você percebesse que a única coisa que pode limitar o agir de Deus na minha vida e na sua vida é quando você limita a fé. Diga assim: eu não limito a Deus através da minha fé. Só que quando você e eu escolhemos andar pelo natural, escolhemos andar pela justiça própria, ou mesmo pela lei, a operação da fé fica limitada, fica bloqueada. Quem está entendendo a pregação? Então, nós não podemos ser naturais, tendo uma fé que é produto de um raciocínio humano. Cuidado para não limitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque eu vou dizer o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer infinitamente mais. Capítulo de Hebreus está ali, você vai ler em casa. Eu quero Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto. Então é bênção pedir para o Senhor? Devemos pedir para o Senhor? Porque todo o que pede, e o que busca, e o que bate, então continue pedindo a Deus. Pastor, mas não chegou. Eu quero dar uma palavra de Deus para você. Ele está trabalhando na nossa fé. Porque mais do que te dar coisas, Deus quer te dar uma fé excelente. Pastor, o que seria uma fé excelente? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo quê? E ouvir qualquer coisa. Ouvir qualquer pregador. Se você ouvir os pregadores da lei, a sua fé vai diminuir, porque você vai se encher de lei. Cuidado com aquilo que você anda ouvindo aí na internet. Só porque tem um PR na frente, ou um título BP de bispo, ou um AP de apóstolo, você fala: este aqui é um homem ou uma mulher de Deus. Não, às vezes está pregando a lei. E quando você vai se debruçar para ouvir a lei, o final da lei é morte. Mas Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pela pregação,
Qualquer pregação? Qual pregação? Palavra de... Você já viu que quando você pergunta isso, a maioria dos irmãos diz, palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Inclusive algumas versões têm palavra de Deus. Mas a palavra de Deus inclui velha e nova aliança, amém? Mas existe uma fé mais excelente. Qual que é a fé mais excelente? É aquela que ouve a nova aliança. É aquela que ouve a palavra da graça de Deus. Quanto mais palavra de Cristo você ouve, palavra de quem? Palavra de Moisés. A palavra de Moisés é palavra de Deus, mas é para você hoje? Não, porque não estás debaixo da lei, e sim debaixo da... Portanto, se alimente da palavra de Cristo. Quanto mais da palavra de Cristo você se alimentar, a sua fé vai sendo trabalhada de modo que se torna uma fé excelente. Quem crê na lei tem um nível de fé? Tem. Os crentes que vivem debaixo da lei, eles têm um nível de fé? Sim. Qual é a fé que eles têm? É a seguinte: se é a fé de Deuteronômio 28. Vai para Deuteronômio 28, filho. Você consegue me acompanhar? Porque aqui vai fluindo as escrituras. Então me acompanhe. Lá em Fabriciano, um rapaz errado. Aleluia. Tem certeza que aqui também. Então, é a fé de Deuteronômio 28. O que diz Deuteronômio 28? Vai lá. E se atentamente, olha lá, e se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, fala comigo, de guardar todos os mandamentos. Essa é a fé de Deuteronômio 28, é a fé da velha aliança. Exige alguma fé para fazer isso aqui? Sim, mas a fé do Novo Testamento é uma fé mais excelente. Não é a fé dos mandamentos, é a fé da obra consumada de Cristo, é a fé daquilo que Ele realizou no Calvário, não é a fé daquilo que você realiza. E aqui na nossa palavra hoje eu quero dar alguns exemplos. Quero primeiro usar o exemplo que está lá em Juízes, capítulo 1 e versículo 19, para te mostrar que existe uma fé do Velho Testamento, diga, fé do Velho Testamento, e uma fé do Novo Testamento, da Nova Aliança. Quantos querem uma fé mais excelente? É a fé que procede da graça, é a fé que procede de Cristo. Não é qualquer palavra, não é qualquer livro. Quando nós escrevemos para os irmãos, é comida selecionada, é cardápio que vai te fazer bem. Eu sou testemunha aqui, o seu pastor Ricardo, ele tem obtido um testemunho excelente. Por quê? Porque ele ouve a palavra todos os dias, e o resultado tem sido claro no seu ministério e no ministério da sua esposa. Por quê? Porque escolheu uma fé mais excelente. Qual fé mais excelente? É a fé da nova aliança, é a fé do Novo Testamento. Então, eu já fiz essa escolha também. Quantos fizeram essa escolha? Ah, pastor, mas coitadinho, eu tenho que ouvir o irmão, eu tenho que ouvir aquele pastor, aquele pregador. Não, você não precisa ouvir a lei, porque a lei não diz mais respeito a você. O que diz respeito a você agora é a nova aliança. Quanto mais você se encher dela, mais a sua fé será trabalhada. Juízes capítulo 1 e versículo 19, a palavra de Deus diz assim: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Tinham o que, meus irmãos? Essa palavra aqui me abençoou muito, porque sempre tem um carro de ferro diante da sua fé. Sempre tem. O inimigo sempre coloca um carro de ferro para demonstrar o seu aparente poder e a sua fé pequenininha. Mas é exatamente ao contrário. É a sua fé que é grande diante do inimigo que já foi derrotado na cruz. Mas nós nos deparamos com os carros de ferro e nos esquecemos da palavra de Cristo. Isso aconteceu com Judá. Judá estava diante de um desafio. Alguém aqui tem desafio ou só esse pastor que vos fala? Pastor, eu estou debaixo de um desafio hoje. Por isso que o pastor Ricardo disse que essa palavra é para você. Diga, é para mim. Diga, ele está falando para mim. Não é para sua esposa, não é para o seu vizinho, não é para o irmão da sua célula que não veio. É para você. Então presta atenção que eu vou te falar. Tem carros de ferro que você está olhando para ele e pensando, não dá para passar.
Não dá para transpor essa dificuldade, não dá para entrar nesse segmento, não dá para vencer essa batalha no casamento, porque é como um carro de ferro. Pois eu estou aqui para te dar uma palavra de Deus nessa noite. A sua fé é mais excelente do que os carros de ferro de Satanás. A sua fé sobrepuja essas dificuldades. Mas agora aqui tem um detalhe: o Senhor esteve com Judá. O Senhor está com você? Vou perguntar novamente: o Senhor está com você? Como que você sabe? Fala para mim, como que você sabe que o Senhor está com você? Ah, pastor, porque tudo vai bem. Mas tem os dois lados da moeda. Essa eu não preguei ainda, eu estou pensando nela. Pois é, eu tentei, mas não fluiu. Mas vai fluir, até a conferência vai fluir, diga amém. Você já viu que tem os dois lados da moeda? Quer dizer, você já passou por circunstâncias muito favoráveis na vida, mas também por outras muito difíceis. Quem está entendendo a pregação? Se você conhece só apenas as montanhas, você só conhece um lado da moeda. O Senhor também permite nos passar por vales, para que você possa experimentar os dois lados da moeda. Alguém está entendendo a pregação? Lá na montanha Ele estava com você? Quer dizer, naqueles momentos de glória profissional Ele estava com você? Naqueles momentos de glória familiar Ele estava com você? Mas e lá no vale Ele também estava com você? Diga glória a Deus. As suas circunstâncias não te definem. O seu Deus é o Deus dos vales, mas é o Deus também das montanhas. Ele resolveu que estaria conosco a tal ponto, a tal maneira, devia habitar dentro de nós. E sabe qual a garantia? Diz Romanos, que Ele nos deu o Espírito Santo como selo, um penhor. Nas circunstâncias boas, o Espírito Santo está conosco. Nas circunstâncias ruins, Ele também está conosco. Então não são as circunstâncias que te definem. O que te define é a sua filiação. Somente os filhos de Deus que estão aqui, diga glória a Deus. Portanto, se você é filho nas horas boas e nas horas ruins. Ou seja, você conhece os dois lados da moeda. Esteve o Senhor com Judá. O Senhor está conosco? E este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores dos vales. Por quê? Porque ficou olhando para os carros de fé. Porque ficou olhando para o dinheiro que você não tem. Porque ficou olhando para os líderes que ainda não chegaram. Porque ficou olhando para o negócio que Deus colocou no seu coração para abrir. E você está pensando: o dia que eu tiver estrutura, eu farei. Ei, eu vim aqui para te dizer: você já tem o que é necessário para colocar isso em prática. Porque o tesouro está onde? Muito bem, pastor, já ouviu a pregação. O tesouro está onde? Coloca para mim, filho, Provérbios 21, 20. Deixa eu ensinar a igreja aqui. Que o tesouro desejável e o azeite te serão dados ainda. Não, eles já estão aonde? Tesouro desejável. Sabe aquela viagem que você deseja, irmã? Aleluia. Falar com as irmãs agora. Sabe aquele passeio que você quer fazer com a família, irmãs? Aleluia. Aonde que está? Fala, irmã, se você quer. Fala onde? Fala, está na casa. Está lá dentro da sua casa. Está na carteira do seu marido. Diga aleluia. Diga eu abençoe esse homem. Diga vai prosperar. Mas o homem insensato desperdiça. Quer dizer, Deus já nos deu o tesouro, que são aquelas coisas que você deseja. Você deseja fazer uma viagem, como o pastor disse aqui, eu concordo. Cada um dos nossos anfitriões que desejar vai ter uma casa própria. Deveria colocar isso como alvo de jejum. Senhor, eu sirvo ao Senhor aqui na minha casa com uma célula. Eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar também com uma casa. Você vai vir aqui dar testemunho. Então, aquilo que Deus já tem para nós já foi dado. É um tesouro desejável, mas também é unção. Então, a primeira parte aí do seu boletim é: não limite a Deus. Alguém aqui quer limitar a Deus? Portanto, nosso Deus é ilimitado. E Ele te deu uma fé também que não tem limites, a não ser que você mesmo
fique impressionado com as propagandas de Faraó, com os carros que ele apresenta. O texto diz que o Senhor estava com Judá, não esteve e nem estará, ele estava. O Senhor não esteve com você, ele está com você. O Senhor não estará com você, ele está conosco hoje. Portanto, tudo quanto fizermos está debaixo da bênção de Deus. Ele é chamado Emanuel, Deus conosco. Mas Judá se esqueceu disso. Por que ele esqueceu? Porque ele ficou olhando para os carros de ferro. Agora, vai comigo em Juízes capítulo 1 e versículo também 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: olha aqui, preste atenção. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, porque eis que nas suas mãos entregarei. Diga, entreguei. Diga, já foi dado. Diga, já foi conquistado. O Senhor não entregará, ele já entregou. Ele já tinha entregue a terra nas mãos de Judá. Mas olha o que Judá fez. Disse, pois, Judá a Simeão, o seu irmão, uma outra tribo: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Haviam quantas tribos? Diga, 12. Judá era uma delas. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Então, Judá foi a primeira, porque a primeira coisa que você tem que fazer para ter uma fé mais excelente é começar com louvor. Você não começa clamando, você começa louvando. Você não começa de um ponto que você vai conquistar a vitória, você já começa louvando a Deus pela vitória. Você diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Coloquei Efésios 1:3. A Escritura diz que Ele já nos abençoou, e Ele já tem nos abençoado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará. Alguém está comigo na Bíblia? Que se você tiver a fé de Deuteronômio 28, que inclusive alguns cantam, né? Até hoje, estão cantando os cânticos de Moisés. Tem cântico de Moisés, que nós cantamos hoje, inclusive cantamos hoje. É quando você entra na presença. Quando é que você entra na presença? Não, você já vive na presença. Alguém está me entendendo? Então, pastor, algum problema nisso? Tem. Porque aquilo que você alimenta, você acredita nele. Então, alguém vem e fala para você: ei, não basta crer somente, você tem que crer e fazer um esforcinho. Sabe o que é o nome desse esforcinho? Fala comigo: mistura. E quando você mistura a lei com a graça, vira o quê? Vira morte. Porque não é possível misturar lei e graça. Mas olha o que aconteceu com Judá. Judá, o Senhor falou com ele, o Senhor esteve com Judá, e o Senhor disse para ele: eis que eu entreguei nas tuas mãos. Fala comigo: o concurso. Fala a faculdade. A promoção. Fala a minha empresa. A multiplicação da minha célula. Quem falou com Judá? Deus. Agora eu tenho uma pergunta para você: por que ele chamou Simeão? Pelo mesmo motivo que a nossa fé precisa ser trabalhada. Por que você pede ajuda quando Deus já falou que já te deu? Por que você e eu me incluo, por que às vezes nós pedimos ajuda quando o Senhor já falou: já te dei, é só ir lá e conquistar? Aí eu penso, e você também: ah, mas sozinho eu não vou conseguir, eu preciso do pastor Azemar, eu preciso do pastor Ricardo. Aí sabe qual é a frase preferida? Fala comigo: eu não estou preparado. Não estou preparado, pastor. Estou preparado para batizar, não estou preparado para liderar, não estou preparado para pastorear. Esses dois aqui me falaram isso, ó. Não estou preparado. Aí primeiro foi o Ricardo. Aí você sabe quando fala isso para mim, entra aqui e sai aqui.
Aí depois foi a outra Sabrina, eu não estou preparado. Os irmãos acham que está bom assim, desse jeito? Diga aleluia. Se tivesse preparado, então. Mas quem fala isso, está falando o que é correto. Ele percebe o seguinte: essa capacitação não vem de mim, só pode vir do Senhor. Mas aí quando você dá um passo de fé, diga um passo de fé. Qual que é o passo de fé? Eu sinto que eu não estou preparado, mas Deus está falando que me deu, então eu creio. Eu creio. E aí, eu e você e nós estamos aqui só para ativar esses irmãos na fé deles. E olhar nos olhos dele e falar: eu sei bem o que você está falando, eu sei bem o que você está sentindo, já aconteceu comigo também, eu também achava que eu não estava preparado, mas o Senhor me capacitou, o Senhor me favoreceu. Isso aconteceu com Moisés. Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés disse? Não posso falar. Você não está vendo? Não, Senhor, eu sou gago. Aí o que ele fez? Pediu ajuda. Ele insistiu tanto com Deus. Aí Deus falou para ele assim: mas não foi eu que fiz a língua, Moisés? Você acha que eu vou te chamar e não vou te capacitar? Daqui a pouco eu resolvo essa gagueira. Mas a fé de Moisés era uma fé excelente naquela altura? Ainda não. Ele estava sendo trabalhado na sua fé. Tem alguém aqui que está sendo trabalhado na sua fé? Então é hora de você voltar para os lugares mais excelentes da fé. É hora de você dar um passo e crer que se Deus disse para ajudar, Deus disse para você também: eu estou com Azemar, e aquilo que eu já dei para ele, ele já conquistou. Pastor, você está sugerindo não pedir ajuda? Eu estou sugerindo não pedir ajuda em primeiro lugar. Alô? Está entendendo a pregação? Se Deus falou que já te deu, primeiro você consulta o Senhor. E se o Senhor falar: já te entreguei nas suas mãos, por que você vai chamar Simeão, se ele já entregou nas mãos? Pastor, me explica melhor. Se Deus já te deu, para que pedir ajuda para o banco? Você vai enrolar a sua vida, freguês. Se Deus falou que já te deu, e se o tesouro está aonde? Fala comigo, na casa. Por que você quer mudar de cidade? Você quer ir embora para Portugal, para América, para Itália, para qualquer lugar aí que a turma quer mudar? Não, pastor, porque lá eu vou ter qualidade de vida. Qualidade de vida é o centro do propósito de Deus. É aí que você tem qualidade de vida. Pastor, alguma coisa contra? Nada contra, absolutamente. Inclusive meu filho mora lá, está fazendo o seminário, vai voltar agora. E um tanto de patinguenses também. Inclusive nosso sobreiro lá é daqui de Patinga, vai ser ordenado agora o Túlio. O rapaz está lá também, o Marinho, né? Aquela menina também casou com o Túlio. É tudo aqui, aleluia. A Rebeca, né? Vou lá, só enquanto os irmãos daqui, eu falei: está vendo a transferência de rebanho, aleluia. Mas o melhor lugar é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Agora, Judá pediu ajuda. Algum problema pedir ajuda? Nenhum problema. Mas tem outros exemplos também. Avancem no seu boletim, por favor. Gideão e Baraque. Nós temos aqui em Juízes capítulo 4 e versículo 3 um exemplo interessante. Lá em Hebreus 11, vamos ver que primeiro Gideão e Baraque. Lá no capítulo 11 de Hebreus, a fé de Baraque era uma fé que dependia de outras pessoas. Bom, resumindo para você, Baraque é aquele que chamou Débora para lutar contra Císara. E ele chamou a mulher para ajudar. Algum problema de chamar a mulher para ajudar? Não, mas no caso dele, sim. Por quê? Porque a fé dele dependia de outro. Diga, a fé dele dependia de outro. Ovelhas amam fazer isso com pastores. Pastor, se você orar, vai acontecer. Mas se eu orar, não acontece, porque você está mais perto de Deus. Isso é verdade, irmãos? Isso é verdade? Os pastores estão mais perto de Deus do que você? O pastor pode conhecer mais a Bíblia que você, ele pode ter mais experiência do que você, mais discernimento do que você, mas ele não está mais perto de Deus do que você. Então não tem a coisa da oração forte, que você ouve aí na rádio, e da oração fraca do coitadinho dos crentes.
A oração do crente é poderosa em Deus. Você pode orar e cadeias do mundo espiritual são quebradas. Mas qual que é a fé de Baraque? É aquela fé que depende do outro. Aí a Escritura falou que a fé de Gideão é mais excelente. Por isso que lá no hall da fama, no hall dos heróis da fé, ele vem primeiro, Gideão. Pastor, mas Gideão fez prova com Deus. Mas ele fez prova com quem? Não foi com a Débora, a Dona Maria da Dena. Foi com quem que ele fez prova? Então você percebe aqui a diferença? A fé de Baraque está apoiada em outrem, que não é o Senhor. Está apoiado no patrão, ele está trabalhando, mas ele está confiado em quem? Na empresa. Ele não está confiado em Deus. Ele está liderando a célula, mas ele está confiado em quem? No discipulador. Ele está aqui na vida da igreja, mas ele está confiado em uma outra pessoa. E aí cria-se uma ideia de discipulado que não é genuíno, que é aquela ideia o seguinte: se eu andar com fulano, eu serei transformado. Nem o fulano consegue transformar ele mesmo, o que dirá outrem. Então a nossa fé deve se apoiar, diga, na palavra de Deus. Sua fé não deve se apoiar em experiências místicas, do tipo o irmão que viu o anjo, o irmão que conversou com fulano, o ciclano que foi arrebatado ao céu. Aleluia, glória a Deus pela vida dele. Mas a minha fé se apoia na palavra de Deus. Pastor, mas eu ainda posso fazer prova? Não precisa, mas se você quiser pode. Eu estou te mostrando uma fé mais excelente. Qual é a fé mais excelente? Já foi provado o amor dele lá na cruz do Calvário. Eu agora creio e entro no descanso. Eu ando agora no Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Eu posso pedir ajuda como Judá pediu? Pode, mas primeiro a sua ajuda e a minha ajuda vem de onde? Então fala para o irmão que está do seu lado: espera um pouco mais. Fala para ele: espera no Senhor. Espera um pouco mais. Você tem uma fé excelente. Não fala com mais fé, diga: você tem uma fé excelente. Agora, pastor, como que Gideão fez prova com Deus e foi abençoado? É porque ele estava colocando a sua fé no Senhor. Mas Baraque não, Baraque falou: se você não for, Débora, eu não vou. É o marido que fala para a mulher: não, até aceito o desafio do pastor, mas se você não for comigo, eu não vou. Espera aí, a sua fé está baseada onde? A nossa fé está baseada em Deus. Diga comigo: Sansão e Jefté. Esse aqui eu acho tremendo. Todo mundo arrebenta como um coitado do Sansão, né? Mas tem uma coisa: Deus escreveu ele no rol da fé. Aqui é complicado, porque o comportamento de Sansão, convenhamos, era um comportamento desregrado, era ou não era? O sujeito mentia, irmão. O sujeito ficava bêbado. Que coisa, né? Como é que você faz agora? Desenrola isso aí, pastor Ricardo. Vou deixar isso aí para você depois. O Sansão do Novo Testamento. Olha aqui, se fosse eu que escrevesse o rol da fé, eu não colocava Sansão de jeito nenhum. Quem está comigo? Você vai deixar sozinho aqui? Sei. Olha, não colocava de jeito nenhum. Aí ele ficava lá brincando com a unção. Eu já sou forte mesmo, eu sei que a unção está em mim. Aí chegava a Dalila. Você sabe que Dalila no grego significa aquela que enfraquece. Judá tinha carros de ferro, mas Sansão tinha aquela que enfraquece. Sempre Satanás vai colocar um impedimento para a sua fé se tornar mais excelente. Uns são carros de ferro, outros são Dalilas. O que é Dalila, pastor? É uma mulher? Não necessariamente. Dalila é algo que enfraquece. Diga: Dalila enfraquece. Pode ser a pescaria que te enfraquece, o videogame que te enfraquece, pode ser até o trabalho que te enfraquece, porque de tanto fazer aquilo, a sua fé diminui. Então se torna o quê? Uma Dalila. Sansão tinha uma Dalila ao lado dele. Mas é interessante que o comportamento de Sansão não reprovou ele estar no rol da fé. É porque o comportamento não é tão importante como você imagina. Sabe por quê? Comportamentos podem mudar, a fé permanece. Tem alguém do seu lado aí que talvez semanas atrás, meses atrás ou anos atrás
o comportamento dele era bem diferente do que é hoje. Alguém está entendendo a pregação? O que aconteceu na vida dele? A fé alterou o comportamento. Diga, a fé altera o comportamento. Então, o que é mais importante para Deus? A fé ou o comportamento? A crença ou o comportamento? É a crença. Se você quer mudar a vida de alguém, muda a crença dele. Ao invés de ficar cobrando dele ou dela, pregue a palavra do Evangelho para ele, e o comportamento vai sendo alterado. Você pega um Sansão no começo da história dele, e você pega outro lá no final. Você sabe o que deu vitória para Sansão? Não foi o começo, foi o final. Porque vencedores são finalizadores. Não adianta você começar muito bem. A história do vencedor é como ele termina. Sansão começou bem, depois desviou completamente, mas no final ele terminou vitorioso. Alguém aqui quer terminar vitorioso? Então qual que é a diferença da fé dele e da fé de Jefité? É porque Jefité fez um voto precipitado, fez um voto tolo. Ele disse o seguinte, lá em Juízes capítulo 11, versículo 30, fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da minha porta sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. Qual que é a diferença da fé de Jefité para Sansão? Sansão não fez voto nenhum, mas Jefité fez. E daí, pastor, quem faz esse tipo de coisa é fazer barganha com Deus. O negócio é o seguinte: Senhor, se o Senhor me abençoar lá no meu trabalho, eu vou dar X mil reais para a igreja. E se não acontecer a tal bênção que você está esperando no trabalho? Ah não, aí não tem mais não, pastor. Então você está percebendo aqui a barganha com Deus? Quem está percebendo a barganha? Ah pastor, mas o jejum também é uma barganha. Não é, mas pode se tornar. Quando você tem a fé de Jefité, você faz barganha com Deus. Mas quando você tem a fé de Sansão, ainda, presta atenção que eu vou te falar, você precisa ter ouvidos para ouvir. Quando você tem a fé de Jefité, você faz barganha com Deus. Mas quando você tem a fé de Sansão, até quando você tem um comportamento ruim, você crê que Deus é poderoso para te abençoar. Inclusive naqueles dias que você tropeçou, inclusive naqueles dias que você falhou, você fala: meu Deus é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que eu não mereço, porque Sansão, ele tinha consciência que não merecia. Ele brincava com o santo, mas ele colheu os resultados disso. Colheu ou não? Ficou certo, ficou rodando um moinho como escravo. Era isso que Deus tinha para ele? Não. Mas no final, a fé que ele permaneceu mudou a história, a ponto de ele ser escrito no livro dos heróis da fé. Mas temos também a fé de Samuel e de Davi, para nós finalizarmos. Diga Gideão e Baraque. Diga Sansão e Jefté. Diga Samuel e Davi. Gideão fazia prova com Deus, mas era prova com quem? Com Deus. Não era com o vizinho não. Não era uma fé dependente de outrem não. Era ele e o Senhor. Quem está entendendo a pregação? Sansão, a fé dele superava o próprio comportamento. Mas quantas vezes a minha fé e a sua fé é menor do que o seu comportamento? Aquele dia que você jejuou, você tem certeza que Deus vai te abençoar. Aquele dia que você orou mais do que o normal, você falou: oh, aleluia, hoje grandes coisas são preparadas para mim. E para o seu copo vem, sabe o que acontece? Nada. Para que a sua fé não seja a fé apoiada em outras coisas, mas somente no Senhor. Não seja apoiado no seu comportamento, diferente da fé de Jefté. Falou o seguinte: o Senhor me dá isso, eu dou aquilo. O Senhor faz isso, eu faço aquilo outro. Essa não é a fé da nova aliança. A fé da nova aliança é a fé de Samuel e de Davi. O que nós podemos falar de Davi e de Samuel?
Lá em 1 Samuel capítulo 8, nós temos um único erro que eu consigo ver no profeta Samuel. Capítulo 8 e versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, diga envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, propina, mensalão, já está na Bíblia, filho. Aceitavam subornos e perverteram o juízo, o direito. O que aconteceu com Samuel? Samuel é um dos tipos extraordinários da Bíblia. Não se menciona um único erro de Samuel, um único pecado, mas se menciona que a fé de Davi foi mais excelente. Eu te pergunto, olha o negócio do comportamento de novo. Vou dar uma de pastor na hora aqui. Você faz isso aqui ou não? Não, né? Eu também não vou fazer não. Pastor na hora é que faz isso. Olha aquele negócio do comportamento de novo. O Sansão era todo desregrado, era ou não era? Mas Deus o abençoou. Pastor, você está sugerindo ser desregrado? Deus que me livre. Você quer ficar cego? Igual Sansão? Você quer ficar escravo lá, rodando moinho? Fala, Deus me livre. Então não tem jeito de recomendar Sansão. Sai fora de Sansão. Só que tem uma coisa que você tem que prestar atenção nele. Apesar do comportamento, Deus o abençoou. Agora, olha a outra dupla. Aqui essas duplas são fantásticas. Existe um único erro que você pode ver nas escrituras a respeito de Samuel? Não. A escritura, olha o que a Bíblia fala dele. E todas as palavras que Samuel profetizou, nenhuma caiu por terra. Desde Dan até Berseba, ele era confirmado do Senhor. Uau, que profeta, hein? Não errou nenhuma. Comportamento exemplar. Mas e Davi? Como é que era o comportamento de Davi? Davi deu uns fora. Está escrito na sua Bíblia, registrado. Muitos na casa dele, muitos fora. Não é? Um filho mata outro filho, ele não faz nada. Estupra a menina, ele não faz nada. Como é que ele resolve as coisas em casa? Um beijinho. Absalão vai lá, depois de 2 anos ele dá um beijo, não fala nada. Muito erro. Aí depois tem o caso de Betseba, você sabe. Mas o que acontece a respeito de Davi? A respeito de Davi, a palavra de Deus diz em Atos 20: achei a Davi, homem conforme o meu coração, que fará toda a minha vontade. Qual que era a questão de Davi? Davi fazia a vontade de Deus. E qual foi a questão de Samuel? Quis fazer a vontade dos filhos. Alguém tem filho aqui? Cuidado quando você coloca a vontade dos seus filhos na frente da vontade de Deus. A sua fé pode ser diminuída. Cuidado quando você coloca a vontade da sua esposa acima da vontade de Deus. O primeiro que fez isso foi Adão, e o resultado foi morte. Por quê? Porque ele colocou a vontade de Eva à frente da vontade de Deus. Eu estou sozinho? Tem alguém entendendo a pregação? Então, a dupla aqui de Samuel e de Davi é a dupla da casa. Um é pela sua própria casa e outro é pela casa de Deus. Samuel colocou os filhos para serem os próximos pastores. Algum problema nisso? Não, desde que eles fossem ungidos, consagrados, gente que está de fato no ministério. Há muitos pastores que fazem isso e eu não vejo nenhum problema, se o garoto, se aquela pessoa foi chamada da parte do Senhor. E outra coisa, tem que percorrer todo o caminho do vencedor, igual qualquer um dos irmãos da igreja. Pode dizer amém? Eu louvo a Deus isso no nosso ministério, porque não é de quem quer e nem de quem corre, mas é de Deus a quem Deus levanta. Mas Samuel fez diferente. Samuel constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Mas o Senhor não constituiu. A Bíblia diz que quem constituiu? O próprio Samuel. Mas e Davi? Constituiu algum dos filhos dele na casa de Israel? Não. Por que não constituiu? Porque Deus é quem constituía. E Davi era pela casa de Deus. Alguém aqui é pela casa de Deus? Vou te dar um conselho de uma fé mais excelente. Presta bem atenção no que eu vou falar.
Quando você é pela casa de Deus, Deus é pela sua casa. Quando você escolhe honrar a casa de Deus, não se preocupe com a sua, Deus vai honrar a sua casa. Quando você todas as semanas sai da sua casa, vai para uma célula, liderar uma célula, não se preocupe com a sua casa, com seus filhos, Deus é poderoso para cuidar deles. Quando você pega lá do seu recurso financeiro e devolve o seu dízimo ao Senhor, e é criticado pelos da sua própria casa, fique em paz, porque ninguém ganha de Deus no dar. Ninguém ganha de Deus no dar. Ele não fica devendo nada para ninguém, porque Ele escreveu na sua Bíblia em Romanos 13: pagai tudo que é devido, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Então, você acha que ele vai ficar devendo alguma coisa para alguém? Não! O dia que Obed-Edom recebeu a arca na casa dele, por apenas 3 meses, a Escritura diz que Deus abençoou a Obed-Edom e tudo que ele possuía. Mas a respeito de Abinadab, a arca ficou 20 anos na casa dele, não aconteceu nada. Que coisa! É a mesma arca, o mesmo móvel, ficou na casa de um 20 anos, não aconteceu nada. Ficou na casa do outro 3 meses, a vida dele foi alterada. Por quê? Porque uns são pela sua própria casa e outros são pela casa de Deus. Alguém aqui é pela casa de Deus? Ah, pastor, você está pedindo para eu desprezar a minha casa? De maneira nenhuma. Eu só estou recomendando você escolher qual vem primeiro. Tem uma fé mais excelente, é a fé que coloca a casa de Deus em primeiro lugar. Fique de pé onde você está. Quero chamar aqui a nossa equipe de louvor. Eu quero orar pela sua fé. A minha e a sua fé podem se tornar uma fé mais excelente. Nós temos aqui pelo menos 6 exemplos, 6 duplas, onde a fé foi comparada. Nós temos a fé de Gideão, mas também temos a fé de Baraque, a fé de Sansão e a fé de Jefité, a fé de Samuel e a fé de Davi. Eu quero uma fé mais excelente. Eu queria, nessa noite especial, uma noite especial, estamos aqui, no jejum, e aprove a Deus nos dar essa agenda aqui juntos, aqui na região leste, e eu gostaria de orar pela nossa fé. A minha e a sua fé podem ser uma fé mais excelente, uma fé que não se apoia em homens, como apoiou Baraque, uma fé que não faz mais prova com Deus, como fez Gideão, uma fé que não depende do comportamento, como era a fé de Sansão, mas também que não faz barganha com a fé de Jefité. A minha e a sua fé podem ser uma fé superior. Samuel tinha uma fé, mas a fé dele começava na sua própria casa. Primeiro era os da casa, depois era a casa do Senhor. Mas Davi não. Davi tinha uma fé que primeiro era na casa de Deus. E a Bíblia diz que a raiz de Davi permanece até o dia de hoje. Eu gostaria que você, assim como nós vimos aqui, duplas, eu gostaria que você formasse duplas para orar pela fé. Como que funciona isso? Pastor Ricardo, por favor, suba aqui a plataforma. São duplas de fé, não é dupla dinâmica não, diga dupla de fé. E essa semana, você, lá na sua célula, vai estabelecer também duplas de fé. Estabeleça duplas de fé, assim como está na palavra aqui da semana. Pastor, como que eu vou fazer isso? Eu vou orar pela fé do meu irmão, para que ela seja fortalecida, revigorada, abençoada, transformada. E ele vai orar pela minha fé. Pastor, como que isso acontece? Nós não oramos juntos, não. Primeiro ele ora, eu escuto. Eu estou dizendo amém, aleluia. É assim, eu creio. Depois eu vou orar e ele vai me ouvir. Eu creio que Deus é poderoso para falar com você. Amém. Vamos fazer isso enquanto os irmãos do louvor ministram aqui um canto. Depois eu ainda quero falar algo para você. Vamos ministrar o Senhor 2 a 2. Vamos fazer duplas de fé. Pode ser marido e mulher, pode ser irmãos da igreja, mas eu gostaria que todos orassem, que ninguém ficasse sem receber oração.
forte a fé, diga glória a Deus. Diga, minha fé é mais excelente, porque ela é embasada em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor.